A importância do sono. Depois do período de confinamento, nós sabemos que existirão muitas pessoas, tanto crianças como adultos, com muitas dificuldades de sono. Entre elas, podemos ver pessoas com insônia, pesadelos, períodos prolongados de vigília, etc. Qual é a causa desses problemas ou esses transtornos de sono? Em primeiro lugar, vemos que durante o tempo que estamos em casa, por termos em casa muita inatividade ou atividades que nós cotidianamente estamos habituados a fazer e que tiveram um recesso, isso faz com que também o ciclo do nosso organismo também mude. Estamos praticamente obrigados a ficar em casa, não é? A partir do confinamento social, estamos obrigados a ficar em casa. Essa obrigação, fisiologicamente, também faz com que os quartos sejam muito mais assistidos que antes. Quer dizer que crianças e adultos utilizam mais os quartos, estão muito mais tempo na cama que nas áreas públicas, que são a sala de jantar, varandas, quintais, etc. Ao ser os quartos muito mais visitados, por suposto que a cama é o sítio de maior estadia. Quer dizer que por qualquer coisa queremos ler, vamos para a sala. Queremos estudar, vamos para a sala. Assistir televisão, muitas pessoas têm televisão nos quartos, com o qual é muito mais fácil utilizar a cama e os quartos durante o dia. Que tem de mão isso? Não teria nada de mão se não interrompisse, não tivesse um impacto sobre os horários de sono. Temos muita gente a queixar-se que dormem pouco durante a noite, que acordam à meia-noite, 1 hora da manhã, que depois não conseguem conciliar o sono. Também temos uma alta prevalência de crianças que durante a noite não dormem, começam a deambular pelas habitações das casas, mas durante o dia querem dormir. O primeiro conselho que eu dou é estabelecer os períodos de sono. Os períodos onde as pessoas têm obrigatoriamente que dormir porque o corpo precisa de 8 horas para poder restabelecer as energias. Mas estamos em casa, essas energias não são consumidas. Sim, mesmo dentro de casa nós temos um consumo energético que é fisiológico e nós temos que restabelecer ele. Normalmente precisamos de 8 horas e essas 8 horas têm que seguir no ritmo que antigamente era. As 8 horas começam normalmente às 20 para as crianças, 21 horas, 22 horas para os adultos. Mas é certo que temos que cumprir com essa medida. Eu aconselho que os períodos de siesta, quer dizer que os períodos de sono durante o dia sejam curtos. Mas quanto tempo? Pode ser entre 25 e 30 minutos para criança até 35 40 minutos para adulto. Por quê? Porque as crianças elas se restabelecem muito mais rápido. Quer dizer que com 25 minutos lá para meio-dia, depois do almoço, 2 horas depois do almoço, é importante que elas descansem, que tenham um período muito breve de descanso. Os adultos também, depois do almoço, 2 horas. Lembre-se que temos que fazer a digestão. É importante cumprir o horário da digestão e depois disso nós podemos fazer um pequeno descanso. Esse descanso, para o caso dos adultos, pode ser de até 40 minutos. É recomendável não comer, não ingerir comidas pesadas, não consumir refeições pesadas a partir das 18 horas. Quer dizer que o jantar deve ser mais à base de sopas, verduras, algum grelhado, mas nada pesado. Quando falamos pesado, nos referimos, por exemplo, às comidas muito tradicionais de cá, como é o fungo ou o feijão. Evitar comidas gordurosas, evitar alimentos frios, por exemplo, gelados, a partir das 18 horas, para que as crianças não fiquem tão agitadas. Evitar o consumo de açúcar, farinha, que são alimentos que devem ser processados ou que se processam muito lentamente, as gorduras, a carne de porco, evitar que sejam consumidas no período da tarde à noite, né?
Também temos algumas recomendações, como, por exemplo, tomar banhos de água tibia, sobretudo nas crianças que passam o dia todo a saltitar e requietas de um sítio para outro. A partir das 18 horas pode ser uma sugestão muito boa, oferecer banhos de água tibia, oferecer massagens corporais para que os níveis de ansiedade diminuam. Nesse período também temos as crianças que são aneuréticas, quer dizer, as crianças que fazem ainda xixi na cama. Não estranhem, os pais não devem surpreender-se com que nesta etapa a frequência desse xixi pode aumentar. Se pode aumentar porque eles estão em completa ansiedade, não estão vindo. Ainda há crianças que se surpreendem, que não logram entender, quizás pela idade, pela imaturidade, né? Que coisa que significa um período de confinamento e por que é preciso cumprir com esse período. Portanto, as massagens podem ser uma boa solução. A hora do chá. Os chás são bons para ser consumidos no período da tarde ou período da noite. Mas há alguns chás que não são recomendáveis, como por exemplo o chá preto e o chá verde. Esses são chás que aumentam a ansiedade das pessoas. O café não deve ser consumido a altas horas da noite, nem sequer por crianças, porque aumenta os estados de ansiedade. Os estados de ansiedade fazem com que os períodos de vigília sejam muito mais prolongados que o período de sono. Também podem praticar algumas coisas, como por exemplo, vestir as crianças ou vestir os próprios adultos com roupa folgada, ordenar os quartos. O fato de que as habitações estejam bem ordenadas, bem organizadas, facilita com que a pessoa tenha um espírito muito calmo, né? Fique calma, seja um sítio agradável, confortável, e é importante para conciliar o sono. Também é importante manter as roupas de cama de forma higiênica, limpas, se puder ser engomadas, né? Mas limpas pelo menos. E que não tenha muita bagunça no quarto. É importante também que as crianças vão limpas para o sono, limpas para a cama. Não deixe que a sua criança vai suada, não, porque brincou muito, não permita, porque isso também dificulta que ela consiga conciliar o sono. É importante também que as mulheres, sobretudo aquelas mamás que costumam dormir com as crianças, deixem as crianças no berço, utilizem o berço, porque nessa fase é uma fase onde muitas das vezes nós não dormimos no horário adequado, não dormimos a quantidade de hora adequada, queremos ler, queremos não sei o que, e isso também altera o ciclo de sono dos bebês, sobretudo. É importante ir para a cama sempre com uma boa disposição, saber dizer boa noite, feliz noite. É importante, ajuda com que o nosso espírito espiritualmente estemos mais calmo, não provocar discussões, sobretudo depois das 19 horas. Quando se provocam discussões no lar, com crianças ou com o cônjuge, normalmente não facilita, o estado de ansiedade não facilita com que o sono seja conciliado de uma forma muito nem rápida, nem que seja um sono confortável. Então evite as discussões no período noturno, sobretudo. Tenha os quartos de banho bem higienizados para que as crianças e os adultos consigam ir nos quartos de banho durante o período da madrugada e que logo ao voltar à cama não se sintam desconfortáveis. Quando o cheiro de xixi é muito forte, logo para conciliar ele fica rondando aí, não é, nas nossas narinas e pode ser um impedimento. Para aquelas crianças que já fizeram xixi à meia-noite, por exemplo, tente sempre, se é uma criança que faz xixi, colocar um plástico e que ela depois consiga tirar o plástico e os lençóis umedecidos, não é? Consiga pôr num canto e continuar a dormir. Essas medidas são as medidas que normalmente utilizamos em casos de emergência e mais agora em casos de confinamento, porque o nível de agitação no lar é muito maior. Evite consumir bebidas alcoólicas a partir das 18 horas. Eu, por a minha parte, a partir das 14 horas.
Mas evite o consumo diário excessivo de bebidas alcoólicas, porque o estado em si, o espaço onde nós temos que conviver é muito pequeno para todas as pessoas, provoca desconforto, pode ficar hiperestimulado até o ponto de provocar pequenas discussões, agressões e demais. Portanto, o uso de bebidas alcoólicas durante este período não é aconselhável de forma exagerada, o consumo exagerado. Muito obrigada, esperamos que com estas medidas ajudemos as pessoas, tanto crianças como adultos, a conciliar o sono e que as perturbações não sejam muito impactantes. Obrigada.